Olá! É bem provável que quem está me ouvindo agora more numa cidade, certo? Mas olha, nem sempre foi assim. Hoje a gente vai mergulhar numa das transformações mais rápidas e, uau, impactantes da história do Brasil: a urbanização. Fica aqui para a gente descobrir juntos como o nosso país deixou de ser um lugar principalmente rural para se tornar essa nação de cidades que a gente conhece hoje. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender direitinho o que é urbanização. Depois, a gente viaja no tempo para ver a grande virada aqui no Brasil. Na sequência, vamos investigar as consequências desse crescimento todo, comparar nossa história com a de outros países e, claro, no final tem um desafio para testar o que a gente aprendeu. Bora lá? Ok, vamos começar pelo começo, pelo básico mesmo. Antes de entrar de cabeça na história do Brasil, a gente precisa entender o conceito principal que está por trás de tudo isso. A pergunta que guia a nossa conversa é essa aqui, ó. Por que as cidades crescem? Qual é a força, né? O que faz com que tanta gente vá para os centros urbanos e eles não parem de se expandir? A resposta está aqui, nessa definição. Urbanização, de um jeito bem direto, é o crescimento das cidades. Isso significa duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Primeiro, mais gente morando nelas. E segundo, o espaço físico da cidade aumentando, se espalhando. Simples assim. Agora que a gente já sabe o que é, vamos ver como essa história aconteceu de uma forma, nossa, impressionante aqui no Brasil. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para 1940. Nem faz tanto tempo assim se a gente parar para pensar. Naquela época, o Brasil era um país rural. Imagina só, de cada 10 brasileiros, 7 viviam no campo. Só 3 moravam nas cidades. Era uma realidade completamente diferente. E agora, dá uma olhada nessa virada. Hoje, a situação se inverteu de um jeito radical. Quase 86% da população brasileira vive em cidades. É uma das transformações sociais mais rápidas e intensas que já aconteceram no mundo todo. Tá, mas como é que uma mudança gigante dessas aconteceu tão rápido? O grande motor, a peça-chave por trás disso foi a industrialização, que começou a ganhar muita força no Brasil lá na década de 1940. Pensa assim, começaram a surgir fábricas, muitas fábricas nas cidades, e elas se tornaram um verdadeiro imã de oportunidades, atraindo milhões de pessoas do campo que buscavam emprego. Esse movimento ficou conhecido como Êxodo Rural, e foi tão forte, mas tão forte, que em 1970 o jogo virou. Pela primeira vez, o Brasil tinha mais gente morando nas cidades do que no campo. Só que um crescimento tão acelerado assim não vem sem consequências, né? Essa expansão toda trouxe junto uma série de desafios que moldaram as cidades que a gente tem hoje. É que quando uma cidade cresce mais rápido do que o planejamento consegue acompanhar, bom, aí os problemas aparecem. No Brasil, isso significou o surgimento e o crescimento de favelas, uma infraestrutura de transporte e saneamento que não dava conta de atender todo mundo, o aumento da desigualdade social e, claro, a sobrecarga de todos os serviços públicos como saúde e educação. Esse processo todo deu origem ao que a gente chama de metropolização. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, cresceram de forma explosiva. Elas se tornaram metrópoles gigantes que concentram a maior parte da população, dos empregos e do poder econômico do país. Certo. Mas essa história de crescimento super rápido foi uma coisa só do Brasil? Vamos abrir um pouco o nosso foco e comparar a nossa jornada com a de outros lugares do mundo. E é aqui que a gente vê a grande diferença. Em países que hoje são desenvolvidos, a urbanização foi um processo mais antigo, mais lento, sabe? Aconteceu aos poucos. Isso permitiu que a infraestrutura, as casas, as ruas fossem se adaptando. Já no Brasil, foi o contrário. Tudo aconteceu muito recentemente e numa velocidade absurda. As pessoas chegaram nas cidades antes que elas estivessem prontas para receber tanta gente. E é por isso que a gente enfrenta tantos desafios urbanos até hoje. Ok, vamos recapitular rapidinho o que a gente viu até agora. Primeiro ponto: urbanização é o crescimento das cidades, em gente e em tamanho. Segundo, aqui no Brasil, esse processo foi super acelerado a partir dos anos 40, puxado pela indústria. E terceiro, essa velocidade toda gerou um crescimento meio desordenado e muitos dos problemas urbanos que a gente vive hoje. Fechado? Agora que a gente já viajou por toda essa história, que tal testar o que ficou na memória? Chegou a hora do nosso desafio. Prepara aí para mostrar que você estava ligado em tudo. Vamos lá, primeira pergunta valendo. O que foi o principal motor, a grande causa da urbanização no Brasil a partir da década de 40? E a resposta certa é o início do processo de industrialização. Isso aí, mandou bem. Próxima.
Qual é uma das principais consequências desse crescimento urbano super rápido e sem muito planejamento que aconteceu no Brasil? Se você pensou no crescimento de favelas, acertou em cheio. Esse é um dos resultados mais visíveis. Agora uma para testar a memória dos números. Lá em 1940, qual era a porcentagem da população brasileira que era rural? Exatamente, cerca de 70%, a grande maioria na época. E para fechar com chave de ouro, qual é a porcentagem aproximada da população que vive em cidades no Brasil hoje em dia? É isso aí, mais de 80%, chegando hoje a uns 86%. A mudança é impressionante, não é? Parabéns para todo mundo que participou. Agora, a última pergunta é para você. Pensando aí onde você mora, quais são os maiores desafios urbanos que você enxerga na sua cidade? Conta pra gente aqui nos comentários. Se ficou qualquer dúvida, pode perguntar também que a gente responde. E claro, não esquece de seguir o nosso canal, ativar o sininho para não perder nada e deixar aquele like. Até a próxima!